Aleluia. Abra a tua palavra aí, a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, lá no livro de João. Quem está com expectativa? Eu estou. João, capítulo 4. João capítulo 4, nós vamos ler do 1 ao 29. Quem abriu diz amém. Ou abre o seu celular. Diz assim, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Diga comigo, era-lhe necessário passar por Samaria. Amém. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Capítulo 10. Jesus lhes respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com quem tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá e chame o seu marido e volte. Eu não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. E o que você acabou de dizer é verdade. E disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que quer saber ou por que está conversando com ela. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Aleluia. Um pouco antes dessa história contada da mulher samaritana, que é muito conhecida, foi falado acerca de Nicodemos. Quem lembra de Nicodemos? Nicodemos era um doutor da lei daquela época, um homem judeu, fariseu, mestre. Ele era membro do Sinédrio, ele sabia tudo da palavra. E ele teve um encontro com Jesus, e ele queria saber como, ter a vida eterna, como ser salvo. E Jesus disse para ele que era necessário o quê? Nascer de novo. E aquela pergunta constrangeu ali Nicodemos, como assim nascer de novo? Eu, velho, poderia eu nascer de novo da ventre da minha mãe? Logo depois dessa situação de Nicodemos, aparece a história da samaritana, que era uma mulher. É bom enfatizar isso, porque naquela época
não se falava, a mulher não tinha valor, a mulher não era contada, a mulher não era separada, a mulher tinha seus afazeres e só. Então, samaritana, né? A mulher samaritana era uma mulher, ela era inculta, ou seja, ela não tinha cultura, ela não era uma mulher culta, né? Diferente de Nicodemos. Era uma samaritana. A gente leu aqui agora que samaritanos não se davam com judeus. Por quê? Samaritano, basicamente, era ali judeus que casaram com os gentios. Os judeus, era necessário que casasse com judias. Então, era judeu e tinha, né, ali para preservar aquilo que eles acreditavam. Então, não tinha mistura de raças. Então, os samaritanos não se davam com os judeus tinham raiva dos samaritanos, eles tinham nojo dos samaritanos. Acredite se quiser. O que é aquela raça ali misturada? Porque era uma mistura, era o gentil. Não tinha, era uma mistura. E eles também tinham ali um mix da religião, porque o judeu trouxe o credo deles, e ali também os gentios tinham o deles, então ficou um mix ali. E eles começavam a adorar, nem mesmo eles sabiam. Por isso que Jesus falou, vocês adoram o que vocês nem conhecem. Samaritana, mulher, e ainda vivendo uma vida santa? Não, uma vida imoral, porque aqui, né, ali diz que ela já estava no 5º relacionamento dela. Quando a gente vê a história desses dois, de Nicodemos e da mulher samaritana, a gente percebe que ambos estavam querendo o quê? A salvação. Ambos tinham o desejo, o mesmo anseio pela salvação. Jesus nos ensina que Ele veio para todos. Ele veio tanto para aqueles que sabem muito, que são cultos, que são religiosos, como aquela pecadora, a mulher samaritana. Jesus veio para ambos. Jesus, Ele é muito intencional. E quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente começa a perceber que existem muitos detalhes ali, e a gente precisa mergulhar mesmo para fazer sentido, para entender. Então, ambos, quando Jesus aparece para Nicodemos e fala, é necessário nascer de novo. Quanto a mulher, quando Jesus vira para ela e fala, é necessário que você beba da água da vida, eles entenderam? Nenhum. Tanto aquele que sabia muito, quanto aquela que não sabia nada. A linguagem espiritual de Jesus era muito para eles. Eles não faziam ideia do que Jesus estava falando. Mas Jesus veio para todo. Tanto Nicodemos, que queria saber como nascer de novo, como a mulher samaritana, que não entendia como Jesus ia entregar água para ela, se Jesus não tinha cântaro nenhum, que seria como se fosse um balde, vamos dizer assim. Eles não estão entendendo o que Jesus está falando. Por que eu estou falando isso? Porque em Isaías 44:3, não precisa abrir, diz assim, pois derramarei água na terra sedenta, e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre a sua prole e minha bênção sobre os seus descendentes. O Espírito Santo é uma promessa. E já tinha sido profetizado lá em Isaías sobre essa água que viria, sobre que seria colocado sobre nós, jorrado em nós. Já existia uma profecia, uma promessa, que a água de Jesus é um manancial que é completo, que é para a eternidade. Lá já foi profetizado. Esse encontro que a mulher samaritana teve com Jesus, eles nos mostra que o Senhor quer nos encontrar hoje. E é por isso que você está aqui, mulher, porque eu não sei você, mas eu estou sedenta da presença do Senhor. E aquele mesmo avivamento que aconteceu em Asbury, lá na universidade, é o que está acontecendo em vários cantos do mundo. É acessível, não é só lá, mas só aqueles que desejam e querem participar, que buscam, que vão encontrar. Nós estávamos no retiro do Memórias do Casulo há umas semanas atrás. E o Memórias do Casulo é um curso a qual eu participei lá em Dallas. E foi um curso muito maravilhoso na minha vida, de cura. E eu conversei com a pastora Moana, ela que lidera, e ela me liberou para eu fazer para as líderes e pastoras. Então, a maioria que foi lá, por isso que não foi aberto para a igreja, eram pastoras e líderes de mulheres, esposas de pastores, para que elas pudessem ser ministradas e levar para a igreja delas. E levar também, né, para elas ministrarem para as mulheres de lá, porque não dou conta, né, não tem como. É um curso de 8 semanas, é tempo de mesa, são 10 no máximo, então é bem pouquinho. E eu orei ao Senhor, e o Senhor deu essa estratégia da gente alcançar mais mulheres. Então eu lidei com as líderes e elas foram fluir em nome de Jesus. Está acontecendo já. Mas naquele retiro, meu Deus, quem estava lá?
algumas líderes estavam nos ajudando, voluntária. Foi muito poderoso o que o Senhor fez. E é muito poderoso o que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida, porque Ele é acessível, Jesus é acessível. E se nós não vamos até Ele, Ele vai até a gente. Mulher samaritana estava lá, gente. Ela foi lá marcado o encontro. Ela foi lá buscando Jesus. Ela nem sabia que Jesus estaria lá. Muito pelo contrário, nós lemos aqui, nós enfatizamos que era ali necessário Jesus passar naquele lugar. Ou seja, existe uma agenda dos céus. Existe já uma agenda dos céus para Ele ter um encontro conosco aqui nessa terra. Eu não sei como que você foi encontrada ou se você vai ser encontrada hoje pelo Senhor. Mas eu sei que se você está aqui, a agenda dos céus já estava ali agendado. A presença dEle passar neste lugar e tocando cada coração aqui, mudando realidades, porque nós vimos aqui em João que aquela mulher samaritana teve a vida transformada. E é isso que Jesus faz. Ontem mesmo o pastor pregou sobre encontros que transformam. E essa mulher samaritana, ela foi transformada através de um encontro na qual ela nem tinha sido convidada. Jesus apareceu ali, meu Deus. E o Jesus nos convidou hoje para estarmos aqui, porque Ele tem um encontro que vai mudar a nossa vida. Mas todo nesse texto, quando a gente começa a ler, existem alguns pontos chaves a qual Jesus, Ele trabalha na nossa vida e trabalhou na vida da mulher samaritana. E o Senhor falou muito no meu coração e eu quero falar com vocês. Nos versos 10 a 12, diz assim, ó, deixa a sua Bíblia aberta, gente, eu gosto de usar, tá? Diz assim, 10 ao 12, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. E disse a mulher, o Senhor não tem com quem tirar água, o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Ela respondendo, né? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, como seus filhos e gados? Gente, esse encontro que Jesus tem com a mulher samaritana, no início diz que é na hora sexta, ao meio-dia. Não era o horário que as mulheres costumavam tirar água, porque naquela época quem tirava água eram as mulheres. Nossa, forte, né? Para ir no poço, pegar água e levantar. Ó, guerreira, hein? Parece a gente, em nome de Jesus, né? A gente faz isso também. A gente tem as nossas lutas também. E essa mulher guerreira foi lá tirar água, mas ela não foi no horário da manhã, que era costume das mulheres tirarem. Eu acredito, porque meio-dia é o horário do pico do sol. Devia ser um calor ali, né, gente? Imagina, Israel lá, aquele lado lá, um calor que só. E ela estava sozinha. Ela escolheu ir na hora do meio-dia, porque ela sabia que ela era uma mulher considerada imoral. Uma mulher envergonhada ali pela sociedade, porque todos já sabiam que ela era, já tinha 5 maridos. Já era separada, ela já passava, todo mundo já sabia qual era a fama dela. Então, percebe-se, ela vai meio-dia sozinha, só estava ela lá. E Jesus disse que era necessário passar por Samaria. E por que era ali necessário? Jesus estava ali em Jerusalém, em Judeia. E o povo estava muito bravo com ele, porque ele já estava ali, os discípulos batizando. Você viu o que falou ali? Que achavam que era Jesus que batizava. Mas não, Jesus estava ensinando, passou ali. Ali era um povo incrédulo que só. E todo mundo já estava com raiva de Jesus, só que não era a hora ainda. Disse a palavra, não era a hora ainda dele morrer. Então ele escapou, foi para Galileia. Só que ali, daquele caminho ali de Jerusalém para a Galileia, existiam 3 caminhos. E Jesus disse, era necessário passar por Samaria. Samaria era o caminho que todos eles evitavam. Por quê? Judeu não gostava de samaritano. Todos iam para o caminho mais longo, mas não passava por Samaria. Mas Jesus falou, eu vou passar. Porque existia um encontro agendado no céu. Naquele horário de meio-dia, onde ela achou que não teria ninguém. Muitas vezes é assim com a nossa vida, né? A gente acha que Deus não está vendo a gente acha que Deus não está escutando as nossas orações, a gente acha que a gente está sozinha. Minha querida, nunca estivemos e nunca estaremos sozinha. O Senhor sempre estará ao nosso lado, assim como essa mulher que talvez estivesse fugindo, escondida, talvez decepcionada, talvez achasse que não tinha mais salvação para a vida dela. E ela encontra o próprio Cristo, o próprio Cristo. Eu não sei você, mas eu viajo quando eu estudo a palavra de Deus, eu penso comigo, cara, eu me senti tão especial.
Se Jesus passasse por Samaria só para ter um encontro comigo. Mas eu vou explicar um pouquinho, você vai entender. Primeiro ponto, que Jesus, nisso tudo, que a gente aprende com a vida da mulher samaritana, é que Jesus desperta a nossa curiosidade. Então, os versos de 10 a 12, a gente fala um pouquinho por quê? Talvez essa mulher já não esperasse mais nada de Deus. Talvez essa mulher estivesse tão desapontada com aquilo que talvez ela, de caminhos que ela tenha escolhido errado, sabe? Talvez ela tivesse arrependida mesmo, de fato. Talvez ela tivesse tentado buscar nos homens ali a carência, um amor, ou a necessidade que ela estava precisando para ser suprida, talvez em finanças. Eu não sei qual que foi o motivo dela ter 5 maridos. Eu sei que ela buscava algo que ela não estava conseguindo encontrar. Talvez estivesse desiludida com a sua vida. E naquele poço, quando ela tem um encontro com Jesus, a água que Jesus ofereceu não era a do poço, mas um dom que somente Jesus poderia dar. E ali, naquele momento, Jesus aguçou o desejo daquela mulher. Ele fez com que ela tivesse curiosidade. Jesus despertou a curiosidade naquela mulher. Por quê? Quem seria ele que seria mais importante do que Jacó que deu o poço? Quem é Jesus? Porque ele fala aqui no 10, no 12. Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó? Ou seja, ele desperta uma curiosidade nela. Quantas de nós, através de um encontro, de uma situação, de um convite, de uma história de vida, foi despertas a conhecer mais Jesus? Talvez, eu não sei qual que é a sua história que você está fazendo aqui na igreja. Talvez seja a primeira vez que você pisa numa igreja evangélica. Talvez, assim como eu, talvez você tivesse preconceito. Eu vou falar tivesse porque isso não tem mais, em nome de Jesus. Porque a gente é muito legal. E Jesus é mais lindo ainda. Mas eu tinha preconceito. Eu tinha muito preconceito de evangélica. Eu achava que todo pastor que roubava. Eu falava, eu nunca vou pisar naquela igreja quadrada. Todo mundo com a cabeça assim, E aqui estou eu, né, pastora, né? A gente tenta fugir do chamado, mas o chamado nos alcança. Se você tem um chamado, o Senhor já liberou uma palavra sobre você, minha querida, não adianta você fugir. Não adianta você fugir, mudar de igreja, não adianta, porque o Senhor te encontra. É necessário muitas vezes eu passar por alguns lugares. E aqui Ele está passando. Então, se talvez você saiu de alguma igreja aí tentando fugir. Se você está ferido, não sei, com alguma liderança, o Senhor está passando aqui agora para te curar. Para dizer que é Ele mesmo que liberou palavras de vida eterna. Promessas para você. Você vai cumprir o propósito. Independente, porque Ele te alcança. Amém? Amém. E quem seria esse que teria a salvação para os problemas dela? Eu acho que ela pensou isso. Quem que esse cara está aqui? Nem conheço. Falando com uma mulher, porque homem não falava com mulher. Não parava assim, oi, tudo bem? Me dá uma informação aí. Não tinha isso, porque a gente não sabia se ela era casada ou não. Imagina o problema que ia dar. Não, mas ele sentou ali, conversou com ela, olhou nos olhos e começou a perguntar, falar dos problemas, trazer revelação. E ela ficou curiosa. Jesus despertou a curiosidade. Quem é esse que tem a salvação dos meus problemas? Que água é essa? E eu quero te lembrar hoje. O Senhor te faz se lembrar hoje que o Senhor não é apenas salvação para os teus problemas. Ele é o próprio Salvador da sua vida. Talvez você esteja buscando alguém que te ajude a resolver vários problemas da sua vida, pois eu quero te dizer que Ele não só é aquele que soluciona todos os problemas da sua vida, como Ele é o próprio Salvador da sua vida. Ele é a própria solução da sua vida, porque um dia Ele veio morrer, morte de cruz por mim e por você, quando somos pecadores. Ainda somos, estamos num processo de santificação. Ele não é apenas aquele que dá a água da vida, mas Ele é a própria fonte da vida. A mulher samaritana, ela estava ali conversando com aquele que não ia apenas dar a água. Ele era a própria fonte e ela nem imaginava. Quantas vezes a gente tem encontros com pessoas que são do Senhor. Anjos, a gente brinca, né? Enviados do Senhor. Pessoas enviadas do Senhor para nos dar uma direção, para nos ajudar no caminho. E muitas vezes a gente não entende, a gente negligencia. A gente nem pergunta ao Senhor quem é a pessoa.
Se essa pessoa veio para mim realmente para me ajudar, a gente às vezes negligencia. A gente tem que estar mais perceptível, estar mais sensível à voz de Deus, ter discernimento espiritual. Isso a gente só tem quando a gente tem intimidade com Deus. E intimidade vem através da oração, da busca de um coração quebrantado. É isso que o Senhor nos pede, para a gente ter mais e mais intimidade com Ele, oração. Lá em Salmos 34:8, diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Gente, esses salmos diz que nós precisamos provar e ver que o Senhor é bom. Provar e ver que o Senhor é bom. Se Jesus é a própria fonte da água da vida, é a própria fonte porque Ele é Deus. Ele é Deus, Ele deixou o Espírito Santo para nos guiar aqui nessa terra. Nós precisamos provar e ver como Ele é bom. Como que eu provo, pastora? Como que eu provo? Nós precisamos buscá-lo de todo o coração. De todo o coração. Todo o coração. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que busca, encontra. E se você está aqui hoje, é isso que eu quero te dizer. Muitas vezes o Senhor está despertando a tua curiosidade, porque Ele quer alcançar o seu coração. Talvez você veio aqui porque uma amiga falou muito a você. Você precisa ir lá na Lagoinha. Você precisa, é uma bênção lá. Você precisa conhecer Jesus. Olha o que Ele fez na minha vida. Ou talvez uma pessoa que orou por você e falou: estou orando por você, estou te convidando para ir lá no encontro de mulheres. Talvez você foi despertada na sua curiosidade. O que está acontecendo? O que é isso que eu vi aqui no Instagram? Olha só esse Instagram que eu achei da Lagoinha. O que é Lagoinha? Lagoinha é lago? É uma igreja? Isso é nome de igreja? Já vieram falar assim, mas isso é nome de igreja, gente? Lagoinha é um bairro lá de Belo Horizonte, tá, gente? Onde a sede é localizada, por isso Lagoinha. Jesus faz despertar uma curiosidade. Que mover é esse? Que cura é? Quem que foi curado? Como que você foi curado? O que está acontecendo em Paulínia que só vê Lagoinha? Uma vez falaram isso. Um rapaz da prefeitura, mas Lagoinha está em todo lugar. Vai na cantata, tá Lagoinha lá. Tá, não sei o que, no mercado tem gente social lá. Lagoinha. Igreja precisa gerar transformação não só na nossa vida, mas na sociedade. Então, talvez você foi desperta na curiosidade. O que está acontecendo? Estou aqui. Mas tudo isso tem um propósito. Porque o Senhor quer encontrar seu coração. O Senhor quer te dar destino. O Senhor quer que não só solucionar os seus problemas. Não quer só dar paz ao seu coração. Mas o Senhor quer reinar no seu coração. Ele quer ser o único do seu coração. O trono do Senhor precisa ser único em nosso coração. Deus não divide glória com ninguém. Deus não divide glória com ninguém. Ele quer ser o primeiro da sua lista. Depois que o Senhor Jesus ali ativa a curiosidade ali daquela mulher samaritana, que ela fica se perguntando, mas o que é esse? Que água da vida é essa? Onde que vai tirar? Não tem nem cântaro esse homem aí? O que ele está falando? O segundo ponto, Jesus desperta o nosso senso de necessidade. O 13 e o 15 diz assim, Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, ou seja, do poço. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Eu nem precise mais voltar aqui para tirar água. Gente, tanto Nicodemos quanto a mulher samaritana não estavam entendendo nada. Como assim? Como nascer de novo? Como essa água da vida? Você não tem o que me dar. As coisas deste mundo, Jesus está lhe ensinando, não nos traz satisfação. Muito pelo contrário, parece que quanto mais a gente busca, parece que nada satisfaz a gente. Jesus está mostrando aqui, até para Nicodemos, quando ele mostrou que não adiantava nada ele saber de tudo, se ele não nascesse de novo. Se ele não nascesse de novo, não mudasse a percepção dele de um religioso para um cristão, para aquele que crê em Cristo, que era a salvação somente viria por Jesus. Ele precisava virar a chave dele, mudança de mente. Assim como a mulher samaritana, teve 5 maridos. Ela estava numa vida onde nada mais lhe satisfazia. Então Jesus, Ele faz com que ela tenha esse senso de necessidade. Porque ela estava ali no poço, ela foi buscar água, mas Ele disse para ela: essa água, se você beber, ou seja, do natural, você vai voltar a ter sede. Mas isso que você está buscando, na verdade, não é uma sede natural.
É uma sede do sobrenatural, uma sede que nada lhe preenche. E só vem de quem? Do próprio Cristo. Só eu posso lhe dar isso que você está buscando. Então não adianta você buscar mais em homens. Não adianta mais você se esconder da sociedade. Não adianta mais você tentar ir num horário que ninguém te veja e tentar viver uma vida normal. Porque eu te vejo e eu sei que está tudo bagunçado aí. E é assim que o Senhor nos levanta nessa noite e fala, eu sei. Não adianta você mostrar na sua rede social que está tudo bem. Não adianta você colocar uma maquiagem no seu rosto e dizer para todo mundo que está tudo bem. Porque eu conheço e eu sei que você tem buscado em lugares que não vão satisfazer todo o vazio aí dentro. E só eu tenho o tamanho exato desse vazio. Só eu tenho o tamanho exato desse vazio. Pastora, que vazio é esse? Talvez você esteja infeliz. Talvez você tenha tudo, digo, físico, financeiro, e você não tem paz. Ou talvez você não tenha nada, e você fica olhando, achando que se você ter, você vai ficar feliz. Quantos aqui? Porque se eu tiver um carro melhor, eu vou ficar melhor, vou ficar feliz, né? Dá muito problema esse carro. E depois aí você alcança esse carro, Deus te abençoe e te dá, e você continua infeliz. Porque aí não tem mais problema do carro. Aí é a casa, que está pequena demais. Você entende? Nunca a gente fica satisfeita. Sempre tem algo, sempre tem algo. Ah, porque esse meu marido, a gente bota defeito. E bota defeito. Mas adianta trocar? Não adianta. Não adianta. Tem gente que eu às vezes converso, está no 3º, 4º casamento. E acha que é mudando, sabe, de parceiro, que as coisas vão mudar. Não, porque existe um vazio dentro da gente que só é suprido com Jesus. Só uma vida cheia da presença de Deus nos basta. Às vezes a gente tem uma religião. Ah, mas eu já tenho Deus. Não, minha querida, Deus, o Criador dos céus e da terra, precisa ser único. Único. Não é santinho, não é nada. E eu estou falando com muita convicção, porque eu já fui, eu já acreditei, já fiz promessa, já fiz reza, paguei promessa. Não precisa, Jesus já fez tudo naquela cruz. Quando o Senhor morreu naquela cruz, um véu se rasgou. Sabe o que quer dizer o véu? Sabe o que quer dizer o véu quando rasga? É porque a gente tem acesso direto ao Pai. O Senhor Jesus é o único intercessor da nossa vida. Nós não precisamos de nada, E a palavra de Deus diz que nós não podemos idolatrar nada, e nem ninguém, nem homem, nem santo, nem nada, porque Ele é o único das nossas vidas. Ele não divide a glória com ninguém. Ele precisa ser o único. Ele é o único, suficiente Salvador das nossas vidas. E eu nem sei porque eu estou falando isso, mas eu sei que talvez você esteja com um anseio dentro de ti, tentando encontrar o Senhor em diversas religiões, em diversas pessoas. E eu vou te dizer, você vai procurar e não vai encontrar, porque é o único. É o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não tem como chegar ao Pai, não tem como chegar a Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Mas ninguém. É só Jesus. É só Jesus. E o Senhor, Ele desperta esse senso de necessidade. Talvez você esteja aqui e o Senhor tenha te despertado. Talvez alguns até perguntem para você, por que você nunca está satisfeita? Você tem tudo. Ou você acha que tem que comprar, ter, tentando satisfazer. E o único que pode te dar a paz é Jesus. Jesus não quer que você tenha todas as coisas. Veja, Jesus não quer que você tenha todas as coisas. Jesus não quer que você faça todas as coisas. Jesus quer que você compreenda que você já é. Você já é filha. Você já é desejada, você já é filha amada, você já é, desde o princípio, Ele já te desenhou para um propósito, para um chamado específico. Você já é amada, você já é dele e Ele é seu. Você não precisa mais de nada, Ele basta. Acredite se quiser, Ele basta para tudo. Sabe, quando a gente
lê a palavra de Deus e diz, em todo momento, aquelas pessoas quando adoravam o Senhor falavam, Ele é único, só há um Deus no céu e na terra. Sabe por que eles sempre enfatizavam muito isso? Porque existiam religiões ali que existia um Deus para cada coisa. Eu preciso engravidar, o Deus da fertilidade. Precisa chover, o Deus da chuva. Precisa não sei o que, Deus não sei o que lá. E aí tinha vários deuses. E quando eles precisavam de algo, eles iam para aquele Deus fazer sacrifício. Agora eu preciso de outra coisa. Agora eu preciso de outra coisa. Então, quando eles compreenderam que só existia um para todas as áreas da vida, o suficiente, eles ficavam perplexos. Meu Deus, é só um, glória a Deus, Ele é único, Ele é santo, Ele é grande, Ele cuida de todas as áreas, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe o que eu penso, Ele sabe onde eu estou, Ele sabe todas as coisas, Ele é poderoso, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele sabe de tudo, antes que a palavra me chegue à boca, Ele já sabe. Meu Deus, Ele é único, é o grande eu sou, a gente não precisa de mais nada, Ele é suficiente para tudo de que precisamos. Isso é muito poderoso. Mas Jesus desperta a nossa consciência. Ele despertou a consciência daquela mulher. Porque a mulher queria dessa água. Ela disse, eu quero me dar dessa água. Mas será que a gente quer mesmo dessa água? Será que ela queria mesmo dessa água? Porque quando Jesus faz esse pedido, Ele traz a consciência dela, a vida imoral que ela vivia. Quando Ele faz isso, Jesus fala a consciência dela que há pecado, que precisa ser deixado para trás, que ela precisa deixar essa vida pecaminosa para trás. Tá bom, você quer beber dessa água? Então Ele fala para a gente assim, você tem consciência de que o que você está fazendo estava errado até aqui? Você tem consciência de que você me disse que você tem 5 maridos, mas não é essa vida que o Senhor quer para você? E o Senhor fala para a gente hoje, você tem consciência? Porque aqui Ele despertou em nós várias coisas. O primeiro ponto, o Senhor desperta em nós a curiosidade. Então você veio aqui porque você quer mais de Deus. Estou curiosa, quero ser cheia das águas vivas do Senhor. E aí, de repente Ele te mostra a necessidade. Realmente eu preciso mesmo, porque olha só, eu tenho buscado em várias fontes, tenho buscado em várias coisas, não tem saciado, eu não estou em paz, estou em perturbação. Mas o Senhor desperta a nossa consciência. Ele fala para mim, para você, você quer mesmo dessa água? Você quer ser cheio de mim mesmo? Tenha consciência que essa vida imoral, vida pecaminosa, a escravidão do pecado, não é isso que eu quero para você. Você precisa deixar para trás, se arrepender dos seus maus caminhos e vir até mim, que eu vou te dar dessa água, mas você precisa deixar para trás. Não há salvação sem arrependimento. Nenhum pecador desejará o remédio da graça até se reconhecer como doente. Presta atenção. A verdade é que nenhum pecador desejará o remédio da graça até se reconhecer como doente. Muitas vezes, a gente acha que a gente não precisa, até quando o Senhor nos mostra que a gente está doente, que a gente precisa da graça dEle para se manter de pé, que a gente precisa da graça dEle para caminhar todos os dias, a gente precisa da graça dEle para manter o nosso casamento firme, a gente precisa da graça dEle para manter os nossos filhos na palavra, ensinando na palavra. Nós precisamos da graça dEle, nós somos dependentes da graça dEle. E se eu não me reconheço como pecadora, como é que eu vou precisar desse remédio? Como? E nessa noite o Espírito Santo está aqui, falando em cada coração. O que você está precisando? Qual é o remédio que o Senhor precisa sobre essa área específica da sua vida? Quanto você quer de Jesus? Quanto que você quer ser salva? O quanto você quer paz? Quanto que você quer? Será que você parou para avaliar a sua vida e entender os vazios do coração que você tem tentado suprir com compras, com vaidades, talvez com festas, bebida, homem? Talvez você montou aí um perfil falso na internet. De verdade, existem muitas pessoas que criam uma vida falsa na internet. Para iludir quem? Para iludir quem? Nós temos que viver na verdade. Jesus é a verdade, a vida. Ou você está surtando, porque você já está num looping de mentiras.
Você tem mentido tanto para tentar manter, segurar todas as coisas, todos os lados. Mentira. Não dura por muito tempo. Talvez você esteja surtando literalmente porque você tem mentido, entrado em situações, você tem ocultado coisas do seu marido. E está uma bola de neve a sua vida. Jesus, Ele é o único que pode resolver tudo. Mas você precisa ter consciência de que isso está errado. Porque se você não tem consciência, você acha que não precisa desse remédio, você acha que não precisa de Jesus. Você quer que Jesus entre mesmo na sua vida e coloque em ordem tudo que está aí bagunçado? Só que você precisa ser coadjuvante com Ele, ajudar Ele. Fazendo o quê? Senhor, pode mexer, eu não vou mentir mais. Eu vou mudar minha vida. Eu vou deletar esse Instagram. Vou ser de verdade. Entende? Quem está comigo? Tem coisa que o Senhor vai nos pedir nessa noite. Jesus, quarto ponto, Jesus toca em nosso sentimento religioso. No 19 ao 24, olha o que diz. E disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou: Creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte e nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Quando o Senhor toca nessa parte de religião, nossa, é muito complicado. Porque é muito mais fácil você discutir teologia do que você tratar um pecado. É muito mais fácil discutir religião do que expor uma fraqueza, do que confessar um pecado. Porque a palavra diz que aquele que confessa o pecado, ele é perdoado e também é curado. Aquele que se arrepende é perdoado pelo Senhor, mas aquele que confessa a um irmão é curado, é liberto. Muitas vezes o Senhor toca em nós, nessa área religiosa da gente, e a gente fica até assustado, né? Ah, não vamos falar disso não, né? Vamos falar de outra coisa, vamos falar do outro. E Deus muitas vezes está falando com a gente, para tratar a gente, para trabalhar na gente. Eu dei uma aula quinta-feira na escola de intercessão sobre caráter cristão. Cara, é muito forte quando a gente fala de caráter. Porque quando a gente fala de cristão, é porque a gente é considerado pequeno Cristos. Então, o caráter cristão é aquele que exala o próprio caráter de Deus em nós. Será que nós podemos dizer hoje que nós temos um caráter cristão? Que as pessoas só olham pra gente e falam: nossa, essa pessoa é honesta, essa pessoa fala a verdade, essa pessoa, nossa, você pode dar um trabalho que ela vai te entregar. Será? Ou é trabalho, igreja, igreja? Não tem separação. E aqui Jesus, Ele toca nisso na mulher, porque ela tem um problema de pecado. Mas ela começa a falar: mas eu tenho que ir até lá adorar? É lá em Jerusalém que eu tenho que adorar? Ela até dá uma pausa aqui, ela começa a desconversar Jesus. Muitas vezes a gente desconversa, né? Ô, mas nossa igreja é assim? Tá. Que pastor duro. Eles nos ensinam aqui que muitas pessoas buscam o que funciona, que não quer certo. Muitas pessoas procuram o que dá resultado e não a verdade. Ele ensina para ela que não é judaísmo que ela precisa se converter e nem ir fazer peregrinação em Jerusalém, mas aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, quando eu adoro o Senhor, eu sou bíblica e eu sou verdadeira. Quando eu não tenho máscaras diante do Senhor, porque Ele já sabe quem eu sou. Porque Ele já sabe, não tem como a gente ocultar nada diante dos olhos do Senhor. E muitas vezes a gente acha que está escondendo alguma coisa de Deus. Meu Deus! Por isso que o coração quebrantado, contrito, a palavra de Deus diz que o Senhor não desprezarás. Porque por mais que às vezes não seja tão bonito o nosso coração, por mais que a gente, tenha ali erros, tenha ali uma raiz de egoísmo, uma raiz de inveja, talvez a gente tenha. A pior coisa é a gente mostrar um coração santo para aquele que conhece nosso coração e a verdade. Nós precisamos nos despir diante do Senhor e falar assim: Senhor, esse é meu coração de verdade. Quando passa a irmã do meu lado, eu tenho inveja dela,
porque ela tem um marido bom e o meu não. Mas vai ser em nome de Jesus. Tem que profetizar. Meu marido é uma bênção. Eu vejo pelos olhos da fé, mas a gente tem que olhar pelos olhos da fé e profetizar. Mas às vezes no seu coração aí está bem escondido uma raiz de amargura, porque você não liberou perdão ainda. Não tem como esconder, não tem como esconder. Por isso que ele fala, meu querida, não adianta você falar, porque os judeus falam para ir lá em Jerusalém adorar. Não é nem nesse monte, nem em Jerusalém, nem em nenhum lugar. O Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, aqueles que são bíblicos, não perfeitos, mas que demonstram a verdade para o Senhor. O último ponto, Jesus toca o nosso coração, Ele toca o coração da samaritana e ela transborda, olha só, no 25 ao 29 diz, e disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir, e quando Ele vier explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento seus discípulos voltaram, ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher, mas ninguém perguntou. Aí no 28, então deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde estava. Gente, quando ela deixa esse cântaro dela, que é onde ela pegava o instrumento dela, gente, de pegar água. É quando ela deixa no canto ali, ela demonstra pra gente de que ela confia em Deus. Que ela voltaria para encontrar com Jesus. Que ela não ia abandonar Ele. Ela ia voltar para Cristo. Ela confiava que ela ia sair chamando o povo de toda a cidade e voltaria, e Ele estaria naquele lugar. Oh, meu Deus, ela foi contar para toda a cidade a experiência que ela teve ali com Jesus. E é isso que o Senhor Jesus quer fazer conosco. Porque aquela que se encontra com Jesus, verdadeiramente, que tem um encontro com Cristo, não tem como reter só para si. A mulher que é transformada, que é saciada em sua sede, em Jesus, que tem um encontro com Jesus, não tem como ficar quieta, não tem como guardar só para si. E essa mulher, ela foi a primeira missionária. E é tão incrível, porque os discípulos foram até Samaria comprar alimento, e eles voltaram com o pão. Voltaram alguém com ele? Não. Mas aquela mulher que teve a vida transformada, que ela compreendeu que ela não precisava mais buscar em homens, que o que ela precisava estava em Jesus, quando ela compreendeu e ela foi cheia do Espírito Santo naquele momento, eu quero ser cheia da tua água, da tua presença. Ela saiu a espalhar para toda a cidade, ela foi uma missionária, evangelista, e ela começou a dizer, gente, existe um Messias, esse profeta que sabe tudo da minha vida, e ele veio até aqui me encontrar, vocês precisam lá encontrá-lo. E é isso que Deus faz na nossa vida, quando a gente tem um encontro com Ele, quando a gente sente a presença dEle, quando Ele coloca em ordem, quando Ele desperta em nós um amor, uma paixão por Ele. Ele coloca em nós paixão por almas. Não tem como sermos apaixonadas por Jesus e não ser apaixonada por gente. O Senhor Jesus veio para morrer por mim, por você. Como que eu não amo o meu próximo? Como ficar quieto diante a um amor tão grande? Como me calar quando todos estão perecendo e eu sei que Ele é a fonte? A mulher samaritana teve um encontro com Cristo, mas ela foi cheia da presença do Senhor, cheia da água da vida. E Ele quer nos encher da sua presença, Ele quer nos encher dessa água da vida. Mas não quer apenas encher, Ele quer fazer a gente transbordar. Ele quer fazer com que a água dEle transborde outras mulheres, a nossa casa, o nosso trabalho, os nossos filhos. A mulher samaritana foi cheia e foi transbordar em toda a cidade. E ela começou a gritar. E olha só no versículo 42. Eles foram até lá encontrar Jesus. E disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Meu Deus, de uma mulher que achava que era um profeta, depois ela achou que era um Messias, agora ela foi lá e evangelizou, contou para todo mundo, e todo mundo agora viu que ele não era só o profeta, que ele não era só um Messias, ele é o Salvador do mundo, aquele que veio, aquele que é promessa para nossas vidas. Eu não sei você, mas Jesus está aqui neste lugar, e Ele não quer apenas te encher, Ele quer te fazer transbordar.
para que as pessoas olhem para você e digam assim: aonde eu posso encontrar desse Jesus que mudou a tua vida, mudou a tua realidade, colocou um sorriso no teu rosto, e mesmo em meio a tantas batalhas e lutas, eu vejo que você está firme no Senhor. Quem é esse que no meio disso tudo que você está vivendo, numa doença, num luto, você ainda continua com um sorriso no rosto? Quem que é esse? Eu quero esse também, porque eu tenho pensado em me matar, eu tenho pensado em me suicidar. Quantos têm achado que essa é a saída? E você tem aí dentro de si a resposta. Porque você tem vindo à igreja, você tem buscado ao Senhor, e o Senhor tem te presenteado com a presença dEle. É que a graça é um favor imerecido, nós não merecíamos, mas Ele tem te suprido, Ele tem te cuidado, Ele tem de todos os detalhes. E às vezes a gente tem a dificuldade de olhar para o lado, sabe, amar uma pessoa, de falar de Jesus. Ai, que vergonha falar dele, meu Deus. Ele é o Salvador das nossas vidas. Se não for por intermédio dEle, o que seríamos de nós? Fica de pé. Fica de pé. Porque o Senhor, nessa noite, marcou o encontro. É uma agenda dos céus para nós. Eu não sei se você foi desperta por uma curiosidade, de querer saber quem é Deus, o que está acontecendo. Se você for desperta na sua necessidade, talvez você chegou aqui com uma necessidade, procurando uma resposta de como que alguém pode te ajudar nessa área. Eu não sei o que você está passando, mas você chegou aqui, feche os seus olhos. Só escuta a voz do Senhor no seu coração. Você chegou aqui e o Senhor te trouxe um senso na sua consciência de que o que você está, o caminho que você está não está certo. Que esse caminho que você tem caminhado vai ter uma colheita ruim para você. Só existe dois caminhos, e um caminho é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. O outro caminho é de morte. Não existe outros caminhos, só existe dois: caminho de morte, caminho de vida. Qual é o caminho que você quer caminhar? Talvez você veio já com muros levantados, dizendo que você tem uma religião. Eu sei, mas religião não salva. Nem essa aqui. Só Jesus. A palavra diz que só Jesus salva. O sacrifício na cruz bastou. E o Senhor quer. Talvez você veio vazia aqui. Muitas dores. Assim como a mulher samaritana, talvez você estava no poço ali, já desiludida, tentando fugir, tentando ficar longe de igreja, de pessoas ferem. É verdade. Jesus cura. Jesus, Ele é perfeito. E Ele está aqui para cuidar de você, para tocar em você. Talvez você foi tão humilhada. Talvez você foi traída. Talvez um sentimento de rejeição te persegue, de abandono. Talvez você foi abandonada muito cedo e você, todo momento, acha que as pessoas vão te abandonar e você é muito medrosa. Eu não sei como que você chegou aqui, mas eu sei que Jesus, Ele quer encher da água da vida sobre todas as áreas do seu coração, sobre todas as áreas da sua vida. Ele quer que você seja um vaso que transborde na presença dEle para outras pessoas, com amor, com alegria, com fé. O Senhor quer trazer sentido para a sua vida. Ele quer trazer paz, Ele quer trazer ânimo, Ele quer trazer libertação para você que talvez esteja aprisionada. Ele quer te curar. Para aquelas que estão feridas, o Senhor quer te usar como instrumento nas suas mãos, mas você precisa querer. Feche os seus olhos, por favor, não olhe para a irmã que está do lado. É com você que Ele quer. Ele marcou um encontro contigo. Você quer mesmo dessa água? Você quer que Ele coloque em ordem todas as coisas? Você quer que Ele preencha cada vazio do seu coração? Então você precisa deixar a velha vida. Você precisa deixar a velha vida. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu
mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ainda com seus olhos fechados, quero orar por você. Senhor Deus, comece a clamar ao Senhor. Senhor, estamos aqui, Senhor, uma segunda-feira, Senhor, à noite. Aprendemos na Tua palavra, Senhor, que o Senhor basta, que a Tua presença basta, que o Senhor é o remédio, Senhor, da nossa alma, que o Senhor é o significado, Senhor, de tudo que não faz sentido. Tu és a resposta, Senhor, porque Tu és o alfa e o ômega, Tu és o princípio e o fim, Senhor, Tu és o grande eu sou, Senhor. Como precisamos de Ti, como precisamos da Tua graça, Senhor. Aqui estão, Senhor, mulheres que vieram, Senhor, nessa noite, Senhor, de buscar mais de Ti, Senhor. Estamos cansadas, talvez, de buscar e não encontrar. Não é nos nossos filhos que vamos encontrar alegria. Não é nos nossos maridos que vamos encontrar paternidade. Não é no nosso trabalho que vamos encontrar a provisão. Não é, Senhor. Tu és a fonte de tudo. Tu és a fonte de tudo, Senhor. E nós queremos beber a Tua fonte. Uma fonte que traz paz, uma fonte que traz certeza, uma fonte que traz confiança, uma fonte, Senhor Jesus, a qual podemos mergulhar, Senhor. A qual podemos mergulhar, Senhor. Esse é o convite que o Senhor nos faz. Esse é o convite que o Senhor nos faz para mergulharmos em águas profundas. Em águas profundas. É ali debaixo do mar, onde a gente não tem aonde encostar, onde não tem apoio nenhum. É onde encontramos a verdadeira confiança naquele que nos chama. No fundo do mar, onde lá em cima, onda brava, vento forte, tempestade pode estar acontecendo, mas lá no fundo das profundezas do Teu amor, o Senhor nos encontra, o Senhor nos guarda. Esse lugar que o Senhor te chama. Feche os seus olhos. Comece a entregar a Ele as situações a qual você acha que é impossível. Talvez é seu marido desviado, talvez é seu filho, talvez é um vício, talvez é vergonha. A verdade é que quando o Senhor nos perdoa, minha querida, quando a gente se arrepende verdadeiramente dos nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. Ele joga no mar do esquecimento. Você não pode andar mais com esse peso de culpa, com esse peso de acusação sobre a sua vida. Você precisa se levantar. As águas do Senhor estão sobre este lugar. E há um derramar de perdão aqui. De filho para mãe, mãe para filha. De amizade. Quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo Teu Espírito. Flua em mim,
agora. Põe a mão no seu coração. Eu vou orar por você porque tem muita mulher aqui presa ainda. E Satanás tem lambido dessa ferida, desse pecado. Tem te aprisionado em lugares escuros. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu coloco cada mulher que está aqui, Senhor, que veio até este lugar, porque o Senhor as trouxe, Senhor. E eu declaro agora em nome de Jesus, toda a corrente do inferno, toda a corrente do inferno de culpa, de acusação, do passado, de onde ela andou. Minha querida irmã, o Senhor te perdoa agora em nome de Jesus. Você que confessou o seu pecado, você já está perdoada. Satanás não tem mais como te acusar. Satanás não tem mais como te culpar de nada. Se você liberou perdão para o seu marido, está perdoado. Eu estou falando porque eu sinto aqui no meu espírito que tem mulheres que perdoaram os maridos, mas vivem como não os perdoaram. Tem jogado na cara em todo o tempo, e isso tem minado o casamento, tem destruído família. Você precisa liberar perdão, e perdão é esquecido. Satanás tem tentado destruir a tua família porque você não tem, de fato, tomado posição de uma mulher que perdoa. Mulher, talvez você não acertou na criação dos seus filhos. E hoje talvez eles são adultos e talvez estejam perdidos e uma culpa vem sobre você toda vez. Eu quero te dizer que eles são do Senhor. Eles são do Senhor e o Senhor escuta a sua oração. E você já está perdoada, já foi perdoada. No tempo da ignorância, da falta de sabedoria, o Senhor já te perdoou. Levanta dessa tristeza, levanta dessa culpa em nome de Jesus. O Senhor tem mais para você, minha querida. Demonstre amor para os seus filhos e deixa que Deus faz o resto. O Senhor também me diz que tá tudo bem. Talvez seja o tempo de você caminhar um pouco sozinha mesmo. Talvez algumas amizades você perdeu por conta do seu posicionamento de fé. Eu quero te dizer que aquela que se posiciona e coloca Deus como primeiro na sua vida, minha querida, Deus traz os amigos dele para ficar perto de você. Tem estação que Deus muda, tem mesa que Deus vira, tem amizade que Deus troca, tá tudo bem. Talvez você precisa viver o luto de uma amizade. Não esqueça, quanto essa pessoa foi boa para você, tá tudo bem. Tá tudo bem. O Senhor quer colocar novos amigos para você. Talvez você veio aqui com muitos pensamentos de que a morte seria uma saída. Pois eu quero te dizer que você está aqui porque o Senhor manda lhe dizer que Ele te ama e que não chegou a hora. Ele tem muito ainda para a sua vida. Ele quer curar a sua dor, Ele quer remover a tua culpa, o teu medo. E na autoridade do nome de Jesus, todo espírito de morte, todo pensamento de morte, eu repreendo em nome de Jesus. Eu declaro paz sobre a sua mente. Coloca a mão na sua mente. Eu declaro paz que excede a todo entendimento em cada mente aqui neste lugar. Toda perturbação do inferno, toda mentira que Satanás tem tentado contra cada uma que está aqui, eu repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você diga comigo assim, ó: eu me amo. Bem forte. Eu me amo. Eu me aceito. E eu me aprovo. Eu me amo. Eu me aceito. E eu me aprovo.
O Senhor te fez desta forma para um propósito. Você é linda porque você é imagem e semelhança do Senhor. E nessa noite o Senhor agora, Ele cura sua autoestima. E Ele te coloca agora como uma leoa. Ele te levanta como uma leoa, com um propósito. Ele quer cuidar de você, Ele quer cuidar da sua família. Ainda com os olhos fechados, coloque a mão no seu coração. Essa é a última oração que eu quero fazer. Porque se o Senhor marcou esse encontro conosco, Ele encontra a mim, encontra você neste lugar. Um encontro que muda tudo. Um encontro que preenche todo o vazio da alma. Toda rejeição, todo abandono, toda inadequação. O Senhor vai removendo agora e vai enchendo do amor dEle. Estamos com sede, Senhor. Vem com o teu amor sobre nós. Vem com o teu amor sobre nós. Um amor, Senhor, que a terra não explica. Um amor que pai e mãe não dá. Um amor, Senhor. Um amor que nos persegue, que nos agarra violentamente. Um amor, Senhor Jesus, que não nos deixa fugir. Um amor, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem ministrando, vem enchendo da tua presença. O teu amor, um senso de pertencimento. O amor, o amor, o amor. Regado e cuidado pelo teu Espírito, flua em mim como manancial. É isso que queremos, Senhor. Queremos mais de Ti, Senhor. Mais de Ti, Senhor. Vamos transbordar do Seu amor, Senhor. Restaura o meu ser, Senhor. Talvez nem sabemos quem somos. Restaura o nosso ser, Senhor. Para o Teu louvor, no nome de Jesus. Diga comigo, Senhor Jesus. Bem forte, Senhor Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados. Perdoa-me. Cura-me. Nesta noite, escreve meu nome no livro da vida, Pai. Eu te aceito, Senhor, como Senhor, Salvador, único, suficiente da minha vida. Tu és a única fonte de águas vivas. E eu quero beber de Ti, Senhor, para nunca mais ter sede. Eu que estava afastada, hoje eu volto para os Teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Com os olhos fechados, você que fez essa oração de entrega, você que aceitou o Senhor Jesus como único, suficiente Salvador da sua vida, ou você que estava afastada dos caminhos do Senhor, mas hoje você diz para céu e inferno, para toda testemunha ouvir, que você volta para os caminhos dele. Eu quero te convidar a levantar suas mãos comigo. Se você fez essa oração pela primeira vez, ou se você está voltando, sem vergonha, levanta sua mão bem alto. Bem alto, bem alto. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quero te convidar a vir aqui na frente para nós orarmos por você, sem vergonha, sem constrangimento. A igreja dê salva de palmas ao Senhor Jesus. Ele te encontra hoje. Vem aqui na frente, não tenha vergonha. Você que levantou a sua mão, rapidamente, venha. Nós queremos orar por você. Queremos orar por você. Você que levantou a mão, venha com todo o seu coração, com todo o desejo. Você que aceitou o Senhor Jesus como o Senhor Salvador da sua vida, feche os seus olhos. Orecanda, você igreja, estenda as suas mãos. Você que começa a interceder por cada mulher que veio aqui na frente. Obrigada, Senhor, por alcançar o nosso coração. Quando achávamos, Senhor, que estávamos indo atrás, o Senhor já veio ao nosso encontro, mesmo tentando se esconder. Quero te agradecer, Senhor, por cada vida que se rende hoje aos Teus pés. Aquelas que declaram que o Senhor é o único da vida delas, mas aquela também que estava longe, talvez foi ferida, talvez se perdeu, o Senhor encontrou no caminho. Tanto como Nicodemos, um homem que muito sabia, quanto a mulher samaritana, imoral, de uma vida pecadora. De igual modo, nós precisamos da Tua salvação.
Somos pecadores, Senhor, que precisamos e dependemos da Tua graça. Quero Te agradecer, Senhor, por cada vida que se rende, Senhor, nessa noite a Ti. Eu oro, Senhor, abençoando cada mulher, Senhor, que com coragem, Senhor, veio até a frente, Senhor, se rendeu a Cristo. Eu declaro em nome de Jesus todo o passado espiritual cancelado na autoridade do nome de Jesus. Oh Deus, vem curando agora, Senhor, toda dor, toda ferida, rejeição. Vem restaurando a vida, Senhor, vida espiritual, vida emocional. Vem, Senhor, restaurando as famílias, os casamentos, Senhor. Vem, Espírito Santo, batizando com Teu Espírito. Batiza, Senhor. Enche, Senhor, com Teu amor. Enche em nome de Jesus. Enche em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem, Senhor. Vem enchendo com Teu amor, Senhor. Vem tocando, Senhor, em cada cantinho escuro do coração, com Tua luz, com Teu amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vocês que estão aqui na frente, olhe para mim. Que alegria. O Senhor encontrou cada uma de vocês. Ele encontrou. A graça dele nos encontra. Ele tem um propósito na nossa vida. Talvez a gente não entenda porque precisamos passar por tantas coisas difíceis. Mas não tem como a gente entender. São mistérios. Eu sei de uma coisa. Que aquele que muito pecou superabundou a graça. Se você teve numa vida de tanta dificuldade, uma vida imoral, tá tudo bem. O Senhor vem hoje com a água dele que flui, que limpa cada coração, com o amor dele que preenche cada vazio da vida. E ele vai fazer sentido, ele vai fazer com que tenha sentido tudo para vocês que até agora não teve sentido nenhum. Porque ele é a vida, ele é o caminho, não existe outro. E a palavra de Deus diz lá em Lucas 10:15 que quando o pecador se arrepende verdadeiramente, tem festa no céu. E se tem festa no céu, a gente faz festa aqui na terra, porque existe uma eternidade que espera a mim, espera você. E vocês não estão sozinhas. Por mais que pai e mãe abandonaste, o Senhor diz, vocês não estão sozinhas. E Ele vai colocar em ordem todas as coisas na vida de vocês. E a principal delas é que vai fazer sentido viver. Jesus é o sentido da nossa vida. E eu quero celebrar com você, porque nós vamos celebrar junto com os anjos, porque o pecador se arrepende. E nós vamos contar até 3. E ao contar ao 3, você vira para trás e você vai ver uma família de Deus que espera vocês e que ama vocês e que ora por vocês. Então vamos juntos celebrar? Ele é fiel, Ele é grande. Aleluia.